Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista às 5 horas da tarde. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista sem paywall. Fato do dia: existe censura no Brasil e liberdade de expressão. Ué, mas por que eu estou trazendo isso hoje? Porque você já deve ter visto nas redes. Tem um tal de um relator de liberdade de expressão da OEA, que está aqui no Brasil, chamado Pedro de la Vaca. Muita gente falando disso nas redes, o que é que acontece, o que é que não acontece, o que é que deixa de acontecer. E como sempre surge, quem vai te enganar, quem vai te alarmar, quem vai falar sem saber o que está falando, ouvir o galo cantar e não saber onde. Eu resolvi ir atrás, fazer uma pesquisa e trazer para você. Porque hoje de manhã eu prestei o meu depoimento à Relatoria para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. E amanhã quem fala é a Cruzoé, está no centro desse debate. Duda Teixeira vai nos representar nessa reunião que é tão importante. Agora, até sobre isso, eu falo sempre daquele jeito que fortalece aí o nosso espírito crítico, que faz a gente melhorar a qualidade do debate. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes disso eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia: existe censura no Brasil e liberdade de expressão. Eu vou começar do comecinho. Ó, na tela o tweet, comunicado da imprensa da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Visita oficial ao Brasil entre 9 e 14 de fevereiro. A Relatoria Especial convida organizações da sociedade civil e outras partes interessadas a submeter qualquer informação que considerar relevante de acordo com os objetivos da visita. Segura aí. De acordo com os objetivos da visita. Você vai lembrar disso daqui a pouquinho. E aí, vamos lá ao que escreveu o Duda Teixeira para o Antagonista e para a Cruzoé. Ao receber a visita do relator especial de liberdade de expressão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Pedro de la Vaca Villarreal, os ministros do STF ampliaram o tema das conversas. Segundo o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes, as medidas contra a liberdade de expressão eram necessárias porque havia um risco real à democracia, o que incluía a ameaça de um golpe de Estado e o assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e de Moraes. Os juízes, assim, deram um apelo político à visita. A mesma coisa acontece quando a oposição vai lá e leva os réus do 8 de janeiro. Ué, mas isso não é bom porque não está falando de abuso? E aqui eu pego do artigo do Duda Teixeira uma coisa interessante. O Pedro de la Vaca não veio ao Brasil para avaliar o judiciário. Qual é o objetivo da visita? Eu vou ler aqui para ficar claro. Compreender a diversidade de perspectivas e experiências em relação à situação do direito à liberdade de expressão, incluindo no espaço digital. Ou seja, vão falar muita coisa, mas o que ele trata é um ponto só: liberdade de expressão. Ah, mas não é liberdade de expressão, o cara foi lá protestar. Não, amor, não é. Não é, e são adultos, deveriam saber. E aí, o que é que acontece quando expandem os casos? Por que não pode expandir? Pode expandir, só que aí dá a impressão que não tem problema de liberdade de expressão, então levaram outro problema pro cara para encher linguiça. Muito espertos, enfim. Aí já estou opinando porque eu não aguento essas pataquadas. Mas vamos adiante. O que é essa tal da comissão? Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OAS. Vou aqui, ó, no site. A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela aceitou o convite do Estado brasileiro de outubro de 2024 para visitar o Brasil durante o primeiro trimestre de 2025. A delegação buscará ouvir amplamente autoridades dos 3 poderes do Brasil e o Ministério Público, membros de organizações de direitos humanos, jornalistas, representantes de plataformas digitais, a imprensa e a academia. E aí vamos lá.
O que é essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Aqui tem a comissão que tem várias relatorias, uma delas é para a liberdade de expressão, que é essa que veio. Você deve ter ouvido que a gente não deve levar isso em consideração, porque o vice-presidente da CIDH é um cara que já trabalhou para o ministro Gilmar Mendes. Guarda essa informação, porque eu vou te mostrar como estão te manipulando ou como são ignorantes as pessoas que estão falando isso. Uma das duas coisas é verdade. Ou estão te manipulando, ou são ignorantes. Isso seria uma opinião, vamos aqui aos fatos. O que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Na tela aqui a explicação. É um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos, encarregado da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano. É integrada por 7 membros independentes que atuam de forma pessoal e tem sua sede em Washington, D.C. Foi criada pela OEA em 1959 e justamente com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é de 20 anos depois, de 1979, é uma instituição do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A que veio para cá é uma relatoria da comissão, que é de 59, a antiga. E aqui estão falando para você que o Rodrigo Mudrovich é o presidente da CIDH e foi advogado de Gilmar Mendes, professor na Faculdade Gilmar. Essa é a outra. É a de 20 anos depois, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que não é a que está no Brasil. O povo na internet vai falar. Enfim, vamos adiante no que interessa. Tem censura ou não tem? Na tela, Glenn Greenwald comentando algo que foi dito na Globo News. Nesse mundo com redes sociais, dando voz a todas as pessoas, existe uma parcela da população brasileira que acredite que está ocorrendo algum exagero. Há uma grande confusão aí, que é você confundir o que é liberdade de expressão nos Estados Unidos, blá, 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 blá. Vamos ao comentário do Glenn. Claro que a Globo acredita que não há censura, porque a Globo e seus funcionários não são censurados. Se concorda com a Globo, defende o STF e ataca bolsonaristas, você é livre. Em todo o país repressivo, todos que defendem os que estão no poder acreditam que são livres. E aqui eu vou trazer uma organização internacional que eu admiro muito, que é a Alliance Defending Freedom. O Julio Paul, da Alliance Defending Freedom, resolveu saber o que tem de diferente no Brasil, por que a liberdade de expressão aqui é importante. Esse pessoal que representa aí 20 países da América, do continente americano, veio aqui para o Brasil e ele entrevistou o deputado Marcel Van Hatten na tela. How does the situation in Brazil impact in the world, and why it is so important to defend Brazilian citizens' rights to freedom of speech and to defend this case of the ban of X as an example for the world? First of all, no country is too big not to fall for authoritarian regimes. So Brazil can be next, and it's actually moving that direction. With all due respect to other countries, in Latin America, we are the biggest country and the most powerful country economically speaking in South America, and we can't afford to lose Brazil. We can't afford to lose Brazil to authoritarianism, to a dictatorship. And to avoid this to happen, we have to bring more information about what's going on in Brazil to the world. And I'll say more. What happens in Brazil is an example to what can happen to other countries because, of course, of our size, of the importance of the country. And this is why Brazil is also so central in the struggle for freedom in the world. Onde que começa esse trabalho? É justamente aqui onde você está vendo. No STF, Supremo Tribunal Federal, foi a primeira visita do relator. Ele iria visitar originalmente o ministro Barroso, que é o presidente da Suprema Corte. Ele chamou o ministro Alexandre de Moraes, que é quem vai ser mais citado, obviamente, porque concentra esses inquéritos sigilosos. E aí houve uma tentativa da imprensa de falar com ele depois. Vamos ver aqui. Relator. Conversa conosco um pouquinho. Relator. Relator Pedro Vaca. ¿Puede hablar con la prensa? Un minuto, por favor. Pouquinho. Relator. Relator Pedro Vaca. ¿Puede hablar con la prensa? Un minuto, por favor.
Aqui um comentário do Hugo Freitas. A julgar pela nota do STF, a conversa deles com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos transcorreu mais ou menos assim, como o Che Guevara falando à ONU. Troque fuzilamentos por censura. Foi uma confissão de culpa. Depois dessa, se a comissão decidir que não houve violação à liberdade de expressão, é conivência. E aí, ó, a fotinho do Che. Fuzilamentos? Sim. Fuzilamos e continuaremos fuzilando sempre que necessário. Vamos aqui ver a nota do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, receberam o relator. Vamos lá o que Barroso falou. Iniciou a reunião contextualizando o conjunto de fatos ocorridos no país que colocou em risco a institucionalidade e exigiu a firme atuação do Supremo. E aí ele foi falando tudo o que aconteceu, dizendo que essas ações começam a recrudescer a partir de 8 de janeiro de 2023. E aí o ministro Alexandre de Moraes também expôs o contexto das investigações, narrou detalhadamente o que levou à suspensão do X, diz que atualmente cerca de 1.900 pessoas foram indiciadas após o ataque de 8 de janeiro. 28 investigados têm perfis em redes sociais bloqueados por ordem do STF. Enfim, foi falando, 450 pessoas condenadas, 600 acordos de não persecução penal, e diz que ao longo dos últimos 5 anos, cerca de 120 perfis foram bloqueados. Foi feita aí essa reunião, essa é a nota oficial. Já quando o relator vai para a Câmara, aí o deputado Marcel Van Hatten apura que há algumas inconsistências nessas informações. Em primeiro lugar, então, que bom que a OEA está fazendo a visita hoje ao Brasil. Mas é preciso recordar os motivos que levaram a essa visita a acontecer. Nós tínhamos uma audiência pública que seria realizada em novembro do ano passado. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque na informação oficial que nós recebemos não se falava em cancelamento, para que houvesse essa visita para o Brasil a convite do governo brasileiro. Eu quero lembrar a todos que naquela ocasião nós mostramos a nossa irresignação, nossa inconformidade, porque a parte abusadora havia convidado para uma visita, sendo que nós, por várias vezes, tínhamos já ido à OEA, não apenas parlamentares, como advogados e pessoas que sofrem de abuso de autoridade de censura, e até aquele momento nunca havia sido externada pela OEA a possibilidade de uma visita ao Brasil. É claro que entendemos que essa visita é muito importante por nós estarmos aqui sendo ouvidos e muitas outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos, e por isso o STF, o abusador, teve 1h30 para 2 pessoas e nós temos 5 minutos cada um, porque são inúmeros. Não dá para botar todo mundo em 1h30, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro. Acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos e, diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas.
E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. O STF contextualizou as suas ações. Ele disse que efetivamente essas ações ocorreram, até porque elas ocorreram, é documento, tá aí. Mas ele contextualiza isso falando de uma quebra de institucionalidade, de planejamento de assassinato do presidente Lula, de Geraldo Alckmin e também de Alexandre de Moraes. Essa questão foi respondida pelo deputado Nicolas Ferreira, também ouvido na comissão. 3 pontos. Primeiro, o senhor esteve com o Barroso e o Alexandre de Moraes, que disseram a respeito da suposta tentativa de assassinato que eles sofreram. Só existe uma pessoa nesse Brasil que de fato sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Bolsonaro, e que inclusive é um ex-filiado do PSOL, tem que deixar isso bastante claro. Segundo ponto é que eu gostaria que essa reunião tivesse sido anterior a deles, que eu gostaria que você tivesse feito uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes no seguinte sentido. Ministro Benedito, quando foi anunciado a vitória do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes e diz: missão dada é missão cumprida. Eu gostaria muito que alguém, pode ser até o mesmo próprio Benedito, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele dê a resposta do que isso significa. E a partir dessa resposta vai ficar muito claro que tudo isso aqui, mais do que comprovado, a veracidade vai ser ainda mais atestada. E mais uma vez, faço aqui, para poder finalizar a minha fala, faço coro ao Clesão que morreu, às famílias que estão presas até hoje. Tenho contato, por exemplo, com uma esposa chamada Norda, que tem o seu esposo preso, tem um filho de 8 anos, ela está grávida agora nesse momento, e que, enfim, está dependendo muito de pessoas como o senhor para poder ter a coragem, que eu vejo que falta em muitos homens na vida pública, para poder falar a verdade e expor ao mundo. Espero que o seu relatório não seja para lá ou para cá, mas ele seja verdadeiro, porque a verdade eu espero que ela prevaleça sobre esse cenário aqui. Obrigado, Pedro Vaca, e que o Senhor te abençoe. Nosso colega Sam Pancha, do portal Metrópolis, ouviu o relator Pedro Della Vaca. O que a gente tem de declaração dele é muito pouquinho, ele é muito diplomático. O que se ouviu foi só isso aqui. Sir Pedro, quick word for Brazilian media, please. How do you assess the visit to Brazil so far? We are listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. And about the meeting of the Supreme Court, was satisfying about the freedom of speech? They present. I think they publish a press release on that. That's their voice. We will have ours later. Okay, thank you very much. Very important for you to understand. E aí vamos aqui a um ponto crucial. O grande problema com a historinha contada pela esquerda, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tentando justificar a censura e a perseguição instrumentalizada à direita com a narrativa do golpe em 8 de janeiro, é que o estado de exceção no Brasil começou muito antes, desde 2019, pelo menos. E aqui cito Roberto Freire. Um atentado à liberdade de imprensa continua impactando o Brasil. Trata-se da inconstitucionalidade da censura por ordem do STF à revista Cruzoé, por conta de uma reportagem de capa intitulada O Amigo do Amigo de Meu Pai, há 6 anos atrás. Essa foi também a causa de vários depoimentos de parlamentares. Eles colocam a censura à Cruzoé como o marco zero de violações à liberdade de expressão. Um exemplo é o que depois o deputado Gustavo Gayer.
O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Hoje, pela manhã, eu prestei também um depoimento à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um depoimento relativo a um caso de condenação de condenação por transfobia, que é um conceito que sequer existe no ordenamento jurídico brasileiro. E por transfobia, por quê? Por dizer olá cara fulana. A um homem? Não, a uma pessoa que se identifica como mulher. Eu depus sobre esse caso, que é um caso, eu vou falar mais dele, vocês vão ver nas minhas redes, mas no meu depoimento, eu contextualizo algo. O Brasil não é amante de liberdade de expressão. Eu tenho 28 anos de carreira. Não teve um governo que não perseguiu jornalista. Mas tem um ponto de virada, que é quando o judiciário, em vez de ser o anteparo dos arroubos autoritários dos políticos, ele passa a ser parte da máquina. E isso acontece com a censura Cruzoé. The attempt to silence the press did not begin recently. I recall a striking episode 21 years ago when President Lula tried to deport the New York Times correspondent Larry Rotter from Brazil simply for publishing an article he did not like. Persecution goes beyond direct censorship. In Brazil, it's common for politicians to call for the dismissal of journalists, promote defamatory campaigns, and incite their followers and their staff to harass and threaten media professionals and their families. The judiciary used it to act as a safeguard against the authoritarian outbursts of politicians. There is a turning point when the judiciary becomes part of this machinery. An important milestone was the direct censorship of Revista Cruzoé in 2019 over the article O Amigo do Meu Pai, which reported on a justice of the Supreme Court. This ruling marked a shift in the judicial culture, cementing an environment where censorship has become a recurring tool. Congressman Marcel Van Hatten has already presented this case to the reporter, and Cruzoé itself will provide its testimony. Pois é, gente, amanhã tem mais. Amanhã o Duda Teixeira vai falar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a essa relatoria, representando a revista Cruzoé, que foi, assim, considerada o marco zero da mudança do cenário da liberdade de expressão no Brasil, que é algo que atinge não só o STF, mas decisões em cascata de todos os outros níveis do judiciário. E o relator, ele vai fazer um relatório só sobre liberdade de expressão, que será apresentado a todos os países membros. São 20 países, incluindo os Estados Unidos. E aí, o que você acha disso tudo? Qual a sua opinião? Calma, que antes de você achar e antes de eu achar, nós vamos para as narrativas. Se não tivesse liberdade de expressão no Brasil, esse bando de gado bolsominion estava falando dos patriotários para o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Não estava.
E agora, os bolsominions gostam de direitos humanos? Não era direitos humanos para humanos direitos? Eles não tinham taco de beisebol que eles escreviam direitos humanos? Eles não são o povo do CPF cancelado? Agora que estão sofrendo as consequências da lei por discurso de ódio e tentativa de golpe de Estado, vão lá chorar no colo do tal do pessoal dos direitos humanos que até ontem eles demonizavam. Agora, tem muita gente no Brasil que confunde o tipo de liberdade de expressão que se tem nos Estados Unidos, que é absoluta, com o nosso, que é muito melhor, que proíbe o discurso de ódio. Essas pessoas querem o quê? Um passe livre para racismo, para misoginia, para homofobia, para a transfobia, e não terão, porque isso aqui é uma democracia. Foi para isso que eu fiz o Nós avisamos, nós patriotas avisamos que o consórcio Imprensa PT STF ia transformar o Brasil numa Venezuela. E agora tá muita gente esperançosa de que essa Corte Internacional de Direitos Humanos vai resolver alguma coisa aqui no Brasil porque mudou o governo e é o Trump. Não é bom a OEA no Brasil. Não é bom. Vocês sabem quem é o vice-presidente dessa corte? É alguém que já trabalhou para o ministro Gilmar Mendes. Trabalhou na faculdade dele. Vocês acham que ele vai denunciar o STF? E vocês viram a cara do relator? A cara do relator, o cabelinho dele, ele parece uniformizado pelo PSOL. O que essa gente veio fazer aqui, essa Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem lá o apadrinhado do Gilmar Mendes, é arrumar justificativa para a censura. Não se deixe enganar. Agora, a gente nem precisaria ter esperança no Trump se a gente tivesse colocado na presidência de novo o Bolsonaro. Mas enfim, faz o L agora, isenta. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o tempo é o senhor da razão. Quando a censura à revista Cruzoé foi feita, 6 anos atrás, teve muita gente que ficou favorável. Muita gente ficou favorável. Só que aquilo foi um marco para uma mudança não só no STF. O STF é o que você vê. Isso causou uma mudança de cultura do judiciário. Porque o que acontece? O exemplo arrasta. E a gente está vendo no judiciário, em diversas instâncias, seja na questão da censura contra denúncias contra o STF, contra políticos, seja em outras questões, Cláudia Leite, o meu caso, olá cara fulana, ser condenada por transfobia, acusada de negar a existência de uma pessoa por chamar de cara alguém que se identifica como mulher. E olha, eu nunca nem fui ouvida nesse processo, um processo que diz que eu tive uma atitude maliciosa. Nunca nem fui ouvida, não fui considerada sujeito de direito. Eu sou uma cidadã que posso ter, sim, a opinião que eu quiser sobre a questão trans, sobre o que é ser uma mulher, inclusive porque eu sou cristã, eu tenho uma concepção biológica e uma concepção espiritual do que é ser uma mulher. Nada disso foi respeitado, aliás, eu nem fui ouvida. A lei não foi utilizada no meu julgamento. E eu estou falando isso por quê? Porque eu fui condenada por uma coisa à revelia da lei? Não, porque se eu que estou aqui, que tenho voz e que tenho como me defender, estou sendo condenada assim, imagina quem não tem. Esse foi o marco da censura Cruzoé, porque o que ocorreu ali é que não tinha base legal nenhuma. Não tinha base legal para aquele tipo de censura. E isso ocorreu e foi se arrastando e abriu uma avenida para todos esses inquéritos, para gente que está sendo processada não sabe como, derrubada em massa de rede social, o X, o Twitter sendo censurado. E assim, as autoridades tentam hoje dizer que o marco zero de todo esse recrudescimento, o STF não negou censura, não negou derrubada de perfil. O que ele coloca é como marco zero uma tentativa de golpe de Estado e uma, vamos dizer, ameaça de assassinato ou planos para assassinato do presidente Lula, do vice-geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes. Todas as pessoas que prestam depoimento
para a Relatoria de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem dito que o Marco Zero não é o 8 de janeiro. O Marco Zero é antes, o Marco Zero é 2019, quando vem a censura à revista Cruzoé. É um ponto que acaba mudando toda uma cultura. E isso, eu queria te chamar a atenção para 2 pontos. Primeiro, para um mundo de influencer picareta que está espalhando por aí, não, porque o vice dessa CIDH já trabalhou para o Gilmar Mendes e não sei o quê. A CIDH desse vice que trabalhou para o Gilmar Mendes é outra, é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, criada em 1979. Não é a que está no Brasil. A que está no Brasil é a comissão, que tem sede em Washington, que é um outro babado completamente diferente, foi criada 20 anos antes, em 1959. Então, ó, só da pessoa tentar te confundir, ou ela é ignorante, ou ela tá te manipulando. Já é motivo para você não confiar, correto? E depois, o que pode render dessa visita? O que pode render é a gente ter um olho internacional isento aqui no Brasil. O Brasil está muito polarizado e tem muita gritaria. E nós temos um fator complicador. Parte da imprensa apoia a censura, apoia qualquer tipo de censura, justifica qualquer tipo de censura. É um comportamento suicida? É. Mas desde que o mundo é mundo, todo regime autoritário tem apoio de comunicadores e tem apoio de imprensa. Isso não é novidade, isso é um movimento natural. Muita gente fala, caiu o Pix, então eles estão defendendo isso. Meus amores, não precisa nem cair o Pix. Não precisa. Quando a pessoa é incompetente, covarde e bajuladora, não precisa cair o Pix. Os que caem o Pix, tem gente que até entende, que viram a casaca, né? Uma mudança ideológica do dia para a noite. Mas a maioria não cai. Quando eles veem que falando aquilo, eles recebem afago de autoridades, eles se sentem muito especiais e passam a falar. Porque eles não têm compromisso nenhum com quem é o verdadeiro patrão deles, que é o público. Quem tem compromisso com o público é quem está sofrendo retaliação, censura e tudo mais. O que esse relatório pode render? Esse relatório, não com dramatizações, mas com casos objetivos, técnicos, pontuais, pode expor uma marcha que acontece no Brasil, que não é só no Supremo Tribunal Federal, é em todo o sistema de justiça, de que a lei não vale mais nada, não se julga mais com base na lei. Se julga com base em justiça social, em crenças woke, em livro progressista que vem de outro país, ou na necessidade que eu sinto de proteger a instituição, ou porque eu acho isso, ou porque eu acho aquilo. E o julgamento tem de ser de acordo com a lei. Essa comissão, ela não muda, ela não obriga o Brasil a mudar, mas ela muda a configuração internacional em que esse estado de coisas está inserido. Por enquanto, o que se tem é um monte de gente reclamando e parte da imprensa falando que está tudo normal. Isso é o que chega no exterior. Agora, o que vai chegar é um relatório técnico. É algo que pode, sim, mudar o jogo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quero todo mundo comentando, compartilhando. Quero vocês na torcida, porque o Duda Teixeira, amanhã, em nome da Cruzoé, em nome do antagonista, tem um papel muito importante a exercer e vai expor esse caso, que é o caso central, que foi falado por diversas pessoas, que é a censura à revista Cruzoé. Hoje eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, que vem crescendo cada vez mais. Não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar. Amanhã eu estou de volta às 5 horas da tarde. Grande beijo e até lá!